E esta noite vamos ser abençoados com a palavra dele. Vamos dar uma bem-vinda ao pastor Alvin esta noite. Glória ao Senhor esta noite. Estamos aqui na casa do nosso Deus. Ele está no trono. Que música tão boa foi essa? Lucas capítulo 10, vamos ler no versículo 25 até 37, 28 depois de 25 a 27. Esta mensagem, esta noite, é uma grande bênção ver todos vocês e aqueles que estão assistindo pela internet. Muitos de vocês têm ouvido ou talvez leram sobre aqueles cidadãos americanos ou estrangeiros que foram deixados atrás no Afeganistão. Muitas pessoas estavam muito indignadas porque as Forças Armadas se retiraram e os civis foram deixados atrás. E o pior de tudo foi as forças elites especiais. E o motivo foi porque eles treinamento e se preparam para essa classe de evento. Eles passam pelo sacrifício, o treinamento, o esforço, e eles são chamados para momentos como este e não ser vistos, poder ir e resgatar pessoas. Esse é o trabalho deles. Eles sempre estão prontos, eles estão esperando uma luz verde ou a oportunidade para usar todo o seu treinamento e habilidades e não foram chamados. Eles estiveram muito indignados porque estavam preparados para um evento, um tempo como esse. Isto me lembrou do rei Davi. O rei Davi estava sentado com seus homens. Ele está falando em voz alta. Você já falou em voz alta alguma vez? Ele está falando e diz, olha, sabe o que? Eu gostaria de poder beber um pouco daquela água do poço que está em Belém. Eu gostaria de tomar um pouco daquela água. E seus homens valentes ouviram ele falar, ouviram o rei falar, e eles nos ensinam de que precisamos ser sensíveis para ouvir a voz do rei, que Deus está procurando um povo sensível para ouvir a sua voz, que possam ser movidos pelo seu espírito. E a Bíblia nos conta de que estes homens, quando ouviram a voz do rei, eles se levantaram e começaram a conversar. Não importava que tinha uma guarnição dos soldados filisteus rodeando aquele lugar. Eles tiveram que entrar na guarnição. Não importou, porque estavam preparados e prontos e chamados e ungidos por Deus para entrar e preparados para atuar para um tempo como este. Eles disseram, este é nosso tempo, é nossa hora, ou é o nosso momento de fazer algo para Deus. E a Bíblia nos diz que eles penetraram na guarnição filisteia e voltaram, e o rei, sem saber, eles disseram, aqui está água para vocês, e o rei disse, vocês não estão brincando? E ele derramou a água para o Senhor em holocausto. E eu fiquei pensando dessa história, porque nós estamos vivendo numa hora onde os cristãos estão dizendo, Senhor, volta, vem rapidamente. Estamos numa hora na qual estamos olhando o mundo e vemos este processo evolucionário, qual parece que vai de mal a pior. E a gente fica dizendo, Deus, nos tira daqui logo. E Jesus está também falando em voz alta, dizendo, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então o fim virá. E eu estou me perguntando esta noite se as pessoas estão prontas. Será que alguém pode escutar a voz do Senhor? Será que estamos tão preocupados para ir embora no arrebatamento que não entendemos que ainda falta muito trabalho para fazer, que ainda tem pessoas perdidas, que ainda tem pessoas em prisão, pessoas quebrantadas que precisam uma palavra de Deus? Eu quero pregar, se você me permite. Eu vou tentar não ser muito longo. O evangelho
ninguém deixado atrás. Vamos ler Lucas capítulo 10, versículo 25 até o 29, uma escritura muito interessante. Porque eu me pergunto, quem aqui pode escutar Jesus dizer e possam responder ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. O Evangelho, ninguém deixado atrás. Vamos ler, você pode colocar porque eu não tenho. Não, vamos ler todos juntos. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? E isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Este homem, se faça isto e você viverá. Vamos dar louvor ao Senhor esta noite. O primeiro pensamento que eu tive foi a verdade com respeito ao amor. Aqui na história, no relato de Lucas, este homem, este mestre, intérprete da lei, está testando a Jesus e diz a ele: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Seja qual for a sua intenção, esta não foi uma pergunta ruim, porque isso é realmente o motivo pelo qual estamos aqui. É por isso que temos vindo, porque queremos saber o que Jesus quer, queremos ser salvos, queremos estar certos que nossos olhos ficam fechados e que saímos do tempo à eternidade e um dia estamos com Jesus para sempre. Então a pergunta é uma boa pergunta, uma pergunta importante. Não com quem eu vou me casar, não a pergunta é onde eu vou viver, mas o que é que eu tenho ou devo fazer para ser salvo? Eu quero que... Essa é a pergunta. O que devo fazer para ser salvo? Pelo menos este homem entendia que havia uma coisa que tinha que acontecer para ser salvo. Você não nasce salvo, você nasce pecador. E ele percebeu, alguma coisa tem que acontecer dentro de mim. Jesus falou com ele e disse: o que está escrito na lei? Este homem é um intérprete da lei, um teólogo. Ele é um homem preparado na religião. Ele entende o Pentateuco, o Torá, toda a informação da Bíblia. Ele é um esperto, ele é um estudante da lei. Ele examina e ele analisa pessoas num tribunal. Ele não é qualquer um intérprete da lei. Ele é, como um advogado da lei, um intérprete da lei. Por isso ele conhece a lei. Então ele respondeu a Jesus dizendo: ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como você ama a si mesmo. No livro de Mateus diz que todas estas coisas e a lei, todos os profetas e toda a lei dependem destas duas coisas, que se você pega estas duas coisas, você tem feito todas elas. De que tudo na economia de Deus, no Antigo Testamento, depende da verdade que se amar a Deus e amar as pessoas. Se você acerta estas duas coisas, você acertou tudo. Se você acerta estas duas coisas, você passou o teste. E para este homem, parece que ele está tudo certo. Porque ele disse: ame o Senhor seu Deus. Ele repete rapidamente. Ele sabe, ele conhece, ele é um intérprete da lei. E Jesus disse: se você fizer essas duas coisas, o resto está tudo certo. E este intérprete da lei provavelmente está pensando: você quer dizer
que depois de todas aquelas lavagens cerimoniais, aquelas festas, aquelas celebrações, as coisas que não posso fazer, que eu tenho que fazer, limpeza cerimonial, você me diz que se eu tenho estas duas coisas certas, o resto, eu estou tudo certo com Deus, todas as coisas que temos feito, todas as coisas que temos que fazer, todas as celebrações e as cerimônias que temos que fazer, os processos que temos que fazer e temos ido ensinado, você me diz que se eu acertar estes dois, Deus está agradado comigo? Eu só estou falando. Então, Jesus sabe que quando se trata de amar a Deus e amar as pessoas, você não pode fazer isto sozinho. Eu vou lhe mostrar o que eu estou dizendo. Olha bem, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Os filhos de Israel foram ensinados uma coisa quando eles eram pequenos, se chamava o chamar. Então, esta escritura, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é único. O motivo para aprender isto, e porque depois disso diz amarás Senhor teu Deus com todo o coração. Então, começa dizendo, o Senhor nosso Deus é único, simplesmente nos está ensinando que Israel tinha uma preocupação com politeísmo. Significa que eles serviam outros deuses, significa que eles serviam ídolos, eles tinham esse problema com servir ídolos ou a idolatria, e Deus queria que eles pudessem entender que por eles mesmos eles não podiam servir a Ele, por causa, a natureza deles era se servir a eles mesmos. Sim, me acompanha. Eles queriam se amar a si mesmo. Servir seu próprio apetite, seus próprios desejos, seu próprio apetite. Então, este Deus, aquele Deus, e este Deus, e aquele outro Deus, que Deus use. Vocês estão seguindo outros deuses como uma prostituta, porque estavam profundos na idolatria. 2 de Timóteo 3,2, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmo, mais do que amantes de Deus. Um estudioso bíblico disse, o que você ama determina como você ama. O que você ama determina como você ama. E o que a Escritura nos ensina é, antes de podermos iniciar a amar adequadamente, primeiro devemos responder ao amor. A Bíblia diz estas palavras. Nós amamos Ele porque Ele nos amou primeiro. Uma melhor tradução seria, nós amamos porque Ele nos amou. Ou podemos amar, podemos expressar o amor porque Ele primeiro nos tem amado. Ele tem colocado em nós a habilidade de agora refletir e dar de volta o amor. Ele tem nos dado a habilidade, porque Ele me mostrou amor, Ele tem me dado amor, agora por isso eu posso amar como eu devo amar, porque meu amor não é o amor de Deus, é um sentimento, é todo tipo de amor, mas não é o amor agape, não é o amor de Deus. E como não é o amor de Deus, fica vacilando, né? Tem a ver com emoções e sentimentos, e às vezes eu te amo quando eu tenho vontade, se você me trata bem, eu lhe amo, mas o amor de Deus tem esta consistência que não importa o que você tem feito comigo, eu ainda lhe amo. Diga amém comigo, aleluia. Eu estou avançando, veja bem, mesmo assim que Jesus lhe diz, você fez certo, você respondeu certo, Jesus sabe. Só porque você diz uma coisa não significa que você o pode fazer. Ele era um teólogo, ele era um intérprete da lei, ele acredita na lei, a lei para ele é o importante. Se eu posso guardar a lei, eu posso manter a norma da lei sem saber que Jesus é a norma. Amém? Então, na mente dele, se eu posso fazer todas estas coisas, o resto estaria tudo bem, sabendo que Jesus é a norma da lei. No treinamento
das focas marinhas, eles sabem que muitos candidatos vêm para esse treinamento e não estão preparados para os rigores do treinamento. E o que eles fazem é que eles dão a eles uma oportunidade. Durante o pior momento do treinamento, eles têm um sino. Eu ia trazer um sino aqui na plataforma, no palco, mas não consegui. Mas é um sino grande. O que eles faziam quando eles sentiam que não podiam mais continuar no treinamento. Eles iam tocar o sino. Escuta bem. Simplesmente queria dizer, quando o cansaço é demais, chegam a um ponto de ruptura, eles se arrastam até o sino e tocam o sino 3 vezes. O som ecoa pelo campo de treinamento e anunciando a outros candidatos que um mais não tem o necessário para completar o treinamento. E parece uma coisa ruim, mas não é realmente uma coisa ruim. Porque o que simplesmente está dizendo é: eu não tenho o necessário, o que preciso agora. Eu não tenho me preparado da maneira que eu deveria me estar preparado, e por causa disso eu não posso completar ou continuar o treinamento. O que Jesus queria mostrar a este homem, mesmo que você pensa que está certo e você conhece algumas coisas com respeito à lei, você não tem o que você precisa. E quando você vai e você está tocando o sino, você está dizendo isto, você está dizendo: eu tenho uma necessidade que eu não posso suprir. De que existe alguma coisa de que eu preciso. Eu quero amar as pessoas, eu quero amar a Deus, eu quero servir da maneira que eu devo servir, mas eu me encontro que eu não posso fazê-lo, e eu me encontro muitas vezes de uma maneira que no meu espírito vazio, e eu me encontro de que eu fico tocando o sino. Mas tocar o sino não é realmente uma coisa ruim. Porque o significa de que eu preciso uma coisa que eu não tenho por mim mesmo. Eu preciso algo de Deus que eu não posso encontrar em mim. Então, no versículo 26 e 27, Jesus está tentando ensinar a esse intérprete da lei como passar o teste. A fonte do amor é Deus. A expressão do amor é o Espírito Santo. E a entrada e o exemplo para amar e do amor é Jesus. Simplesmente é isso. Você não pode chegar ao Pai a não ser que você passe pelo Filho. Você não pode ter o que você precisa se você não tem a Deus primeiro. Se você não conhece o Filho, você não vai poder amar as pessoas e ter misericórdia com as pessoas e ser sensível às pessoas até que você tenha um relacionamento real e vivo com Jesus Cristo. A lei não é suficiente. Você pode ter todo tipo de entendimento da Bíblia, você pode ter todo tipo de princípios e normas e entendimento, mas até que você tenha dentro de você, de Deus mesmo, a fonte do amor. E isso você só pode receber isso de Jesus. Era isso que ele estava dizendo a este homem. Um homem estava na frente dele, na entrada de Deus. Ele estava na frente da porta, digamos, e ele está olhando a ele mesmo, pensando: eu tenho tudo que eu preciso, mas Jesus está dizendo: você não entende, você não pode amar as pessoas, você não pode amar a Deus como ele precisa ser amado. Você não pode ficar na batalha se você não tem o poder e a força necessária que vem de Deus. Você só pode receber por um relacionamento de Jesus Cristo, alguém que dê glória a Ele esta noite. Aleluia. Deixa eu mostrar a você o que eu estou dizendo. Em João 7, capítulo 7, versículo 37 até 39, é um tempo de festa, é um tempo de celebração. Jesus está de pé e a Bíblia nos diz que ele está olhando o que está acontecendo. Eles vão ali no tanque de Siloé, eles vão lá pegar água e vão levar água e vão colocar água no altar, e Jesus está olhando eles, e quando eles estão passando, seguindo a cerimônia, e a Bíblia nos diz que quando ele vê tudo isso, ele levanta a sua voz e grita e diz as palavras: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele diz: aquele que acredita em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que Jesus está fazendo ali, ele está
contra a ensinança judeia daqueles dias. Ele está dizendo: eu sou o único que eu posso trazer você a fonte do amor, a fonte da água. Eu sou o único que eu posso dar a você o que você precisa. Eu sou o único que eu posso responder a pergunta do pecado. Eu sou o único que eu posso resolver seus problemas. Ninguém mais pode fazer isso por você. Você tem que chegar num ponto e me reconhecer. Eu sou o caminho a Deus. Você não pode fazer nada. Você sempre vai estar tocando o sino. Você sempre vai estar vazio, tentando encontrar pelas suas próprias normas e regulações. Nunca você vai poder, até que você possa descobrir quem sou eu. Vamos considerar comigo: não me deixe atrás, porque este intérprete da lei, o interessante é que ele está se comportando como um advogado típico, e eu sei isso, porque ele está procurando uma lacuna. Veja bem, em vez de ele simplesmente tocar o sino, em vez de ele dizer: Jesus, sabe o que? Tem razão, eu não sei, eu não conheço Deus como eu devo conhecer, eu não tenho esse relacionamento que eu deveria ter, está difícil na minha vida, eu tenho tentado, eu tenho me esforçado, eu tenho feito, mas eu vou ser sincero, não posso. Em vez de tocar o sino, ele faz o que os advogados fazem, eles procuram uma lacuna. E em Lucas capítulo 10, 29, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Veja. Na tradição, ou na cultura dos judeus, eles foram criados para odiar certas pessoas. Eu sei que vocês não foram criados para odiar ninguém, eu sei. Mas os judeus foram criados de odiar, especialmente os amalequitas e os cananeus. Então, ele está perguntando a Jesus: ok, eu sei como fomos criados, mas quem é meu próximo? Porque tem pessoas aqui que eu não gosto. Ah, você me entende? Então Jesus está dizendo: tem sido dito que você odeie seus inimigos, mas eu digo, é um novo mandamento, que você deve amar seus inimigos. E Jesus agora, ele começa a trazer ele a uma nova dimensão de viver e de amor. Mantém comigo, escuta. Então, no versículo 30, 37, Jesus imediatamente começa a contar uma história. Eu gosto muito disso, porque ele diz: quem é meu próximo? Jesus conta uma história, uma parábola. Jesus não está brincando. Ele começa a falar uma história. No versículo 30 até o 37, Jesus diz o seguinte, coloca ali para mim. Jesus responde e diz: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a sua roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando ele semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo do outro lado. E, de igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo ele, passou de largo. A gente está falando de levitas e sacerdotes, né? Cada sermão se fala. Aí diz 33, certo samaritano, ele está falando com este judeu, este intérprete da lei está falando, esse é um teólogo judeu, este homem conhece, ele é profundo na religião, este homem que leva anos de experiência. E ele diz, e chega no momento e diz: certo samaritano seguia seu caminho e passou perto do homem, e vendo ele, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, fez curativo nos ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre seu próprio animal, levou ele para uma hospedaria e tratou ele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedário, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece tem sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou misericórdia para com ele. Então Jesus respondeu e disse: vá e faça você o mesmo. Vá e faça você o mesmo. Eu quero que você escute isto. Eu já estou quase chegando lá, já estou quase acabando. Escuta bem. Eu me pergunto como seria ver
pelos olhos do homem que foi deixado meio morto. Talvez, ele não, ele está no chão. Talvez ele comece a dizer: eu estava dentro e fora da minha consciência e eu não podia me mexer, mas de repente eu vi umas pessoas passando ao meu lado e enquanto eles passavam ao meu lado eu olhei e de repente um deles parece que eu os conheço, parece que eu estou cheio de dor, estou sofrendo ali deitado e tô cheio de sangue, tô semi-morto, cheio de ferimento, e enquanto eu olho para seus vestidos, suas roupas, tento abrir meus olhos, parece que talvez sejam sacerdotes. E parece que talvez eu tenha ido no templo com eles e eles passaram ao meu lado. E eu estou sofrendo, estou dentro e fora da consciência, e eles passaram do meu lado. Sabe alguma coisa? Eu fiquei pensando disso. Escuta bem. Talvez o motivo pelo qual eles passaram do lado é porque eles não tinham nada para oferecer. Quando eu comecei falando dessa força militar elite e o motivo pelo qual eles estavam muito chateados, muito indignados, porque eles tinham uma coisa para oferecer. E o motivo pelo qual nós passamos ao lado das pessoas é porque não temos nada para dar a elas. Então, eu estava dentro e fora da consciência, voltando à história, dentro e fora da consciência, eu não posso, eu me perdia, eu voltava e de repente assim, como eu olhei assim, parece, e eu tô cheio de dor, eu vejo outra pessoa que parece uma forma que fica perto e ele para. Meu espanto, ele olha para mim. E quando eu olho a ele se ajoelha do meu lado e ele se ajoelha e ele olha para mim. E eu olho a ele e quando eu vejo os seus olhos, eu vi compaixão. Sabe uma coisa? A palavra compaixão é a palavra utilizada para para demonstrar as emoções de Jesus na Bíblia. A única palavra. Ele foi comovido de compaixão. A palavra compaixão não são apenas sentimentos. Significa ser comovido, ser motivado a fazer alguma coisa, a fazer algo. Significa ser levado, motivado a fazer. Que quando eu vejo, eu não posso ver e olhar e continuar ao lado, porque alguma coisa está se movendo dentro de mim. Isso é compaixão, não é somente ter um sentimento, eu estou triste, coitado, que coisa tão ruim, que pena, talvez se você fosse, não, eu tenho que fazer algo a respeito disso porque eu fui movido, você me entende? Você me entende? Veja bem, quando eu pensei dos homens que foram-se embora e passaram ao lado, o fenômeno dos últimos dias, a Bíblia nos diz de que o amor de muitos ficará frio ou esfriará. E o que significa de que a palavra esfriará, de que vai crescer mais e mais frio, de que antes existia um senso de compaixão, mas por causa da maldade no mundo, as pessoas veem a situação e dizem, eles merecem isso. E teu coração passa a ser frio e você perde a compaixão. Então, começamos a julgar uma coisa antes do seu tempo e medimos as oportunidades e perdemos as oportunidades de ser usados por Deus e nosso amor esfria. Esse é o espírito dos últimos dias, esse é o espírito que está entrando na igreja, que está entrando nos corações de homens e mulheres de Deus, o coração que antes estava em fogo e agora está frio. Então, ele foi movido.
Ele foi movido ao ponto de que ele esteve disposto a se colocar em perigo. O caminho a Jericó era um caminho conhecido, onde tinha ladrões e bandidos, e ele desceu do seu cavalo, ele desceu do seu animal e foi ajudar e se colocar em perigo, porque isso é o que compaixão faz. E coloca você num lugar no qual você diz, eu nunca irei a esse lugar, mas quando você é movido, você é movido, ele esteve disposto, ele tinha recursos, ele tinha ministério, ele estava disposto a dar seu próprio dinheiro. Você vê, Jesus está contando essa história, ele está contando essa história, e é uma história incrível. Porque eles têm tudo com respeito a discipulado e investindo na vida de outras e tomando conta de alguém, levando ele a um lugar que possam tomar conta dele, ministrando a ele, tem tudo a ver com o reino de Deus. Jesus, ele é uma coisa especial, veja bem. Olha, veja bem, quando o seu amor está se movendo através do seu coração e sua mente, e sua alma e sua força, você não pode ficar à margem. Escuta, ninguém teve que me convencer para ir à África. Deixa eu contar a você, quando eu fui para Sierra Leone, quando eu cheguei em Sierra Leone, o Espírito de Deus começou a mover em mim, e quando Deus moveu em mim, sabe o que eu fiz? Eu me movi daqui até lá. É isso que faz com você. Ninguém teve que dizer nada para mim, ninguém teve que me convencer, faz isso, vamos fazer isso por você, não, olha, quando você é movido por Deus, quando o Espírito Santo entra dentro de você, quando ele entra no teu coração e você começa a ver o que Deus tem para você, guardado para você, você vê muito mais além do negativo, você pode ver o que Deus pode fazer, as possibilidades do reino de Deus, você pode estar numa nação que está destruída, quando você vê e sente o que Deus sente, de repente todas as coisas mudam dentro de você. Ele disse, eu não posso mais viver assim, eu não posso ficar mais aqui, eu não posso fazer mais desculpas, eu tenho que fazer uma decisão de fazer algo para Deus, o tempo está acabando, eu tenho que me levantar, eu tenho que fazer certas coisas, eu tenho que deixar atrás certas coisas e entrar no meu destino que Deus tem colocado na frente de mim. Alguém que dê glória a Ele esta noite? Oh, meu Deus! Veja bem, o que isto é? É um amor sem limites, é um amor sem limites, é um amor sem lacunas. Até Jesus teve que se dirigir à lacuna e à estratégia de escape deste homem. Ele disse, Pai, se for a tua vontade que este cálice passe de mim, custa muito, Senhor. Senhor, eles têm muitos problemas, eles estão muito mal, é muito doloroso. Mas Jesus teve que lidar com as lacunas, ele teve que lidar com as estratégias de escape. Jesus disse, não a minha vontade, mas a tua seja feita. Nesta conferência, melhor que você chegue a esse ponto nesta vida. Não temos muito tempo. Não minha vontade, mas a tua seja feita, Senhor. Não tenho mais estratégias de escape, não tenho mais desculpas para fazer, para me servir a mim mesmo, para servir a minha carne, para servir meus desejos, para servir meus queros. Não mais. Chegou a hora, Deus, de fazer tua vontade. Oh, que bom que eu vim na igreja hoje, amém? Sim. Então, como Paulo disse em 2 Coríntios 5,14, ele disse, o amor de Deus nos constrange. É o amor de Deus que me leva, veja bem, quando você pensa que eu não consigo, porque não pode fazer, é seu amor que dá a força, a energia de poder fazer as coisas, é seu amor que enche você com o desejo e a vontade e a força para fazer o que Deus me chamou a fazer. Eu posso ir onde Ele me chamou a ir, é seu amor que me provoca, que me leva além de mim mesmo, que me leva além do meu conforto, é o seu amor que me leva. Da maneira como Deus se move em mim é através do amor em Efésios 3,17, para que Cristo habite no coração de vocês, por fé, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos possam
compreender qual é a largura, comprimento, altura, profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E então Jesus faz a pergunta, versículo 36, a qual destes três te parece ter sido próximo deste homem que caiu nas mãos dos ladrões? Finalmente, vamos falar do óleo e do vinho. Um homem chamado Gary Chapman, um autor de um livro chamado 5 Línguas ou Linguagens do Amor, ele fala da necessidade de reconhecer a linguagem do amor, de que servimos. Em versículo 27, Deus nos diz que nosso amor por Ele é condicional. Ele diz isto no versículo 27, ele diz, você amará o Senhor como? Com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu entendimento. Eu quero perguntar a você esta noite, por onde você estaria hoje se você amasse Ele com tudo? Como seria seu ministério se você amasse Ele com tudo? Como seria sua casa, sua família, se você amasse Ele com todo o seu coração, toda a sua mente, e toda a sua alma e toda a sua força? Se você fizesse essa decisão, Deus, tudo é teu. O jovem rico chega a Jesus e diz a Jesus, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele fez a mesma pergunta e Jesus disse, venda tudo o que você tem, porque para Deus sempre quer tudo. Deus quer tudo o que você tem. Ele quer tua mente, Ele quer suas palavras, Ele quer seus olhos, Ele quer teus ouvidos, Ele quer tudo de você, Ele quer teu ser inteiro. Deus diz, eu quero tudo, eu não quero só parte, eu não quero só metade. Se eu não posso ter tudo, eu não quero nada, eu quero tudo de você. Se eu posso ter tudo, as possibilidades de Deus movendo-se na terra. Veja bem, quando você ama Deus com tudo, o que você faz é que você se liga à plenitude de Deus, e somente assim o impossível se torna possível. Somente assim o que não se pode fazer vira possível. 1 Coríntios 13 faz que o amor sofre tudo, suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas. Nesta escritura, Jesus faz uma coisa. Eu já estou quase acabando. Ele fala deste homem samaritano, porque em algum lugar este samaritano, ele conseguiu se ligar à plenitude de Deus. Veja bem, é um dilema, porque quando você usa a frase um bom samaritano falando com um judeu, ele fica louco, ele não entende, ele fica coçando a cabeça, porque os samaritanos, para eles, eram o pior que existia na terra, eram povo de traição, povo que tinham dado as costas a Deus, idólatras. Então quando você usa e diz se um samaritano fosse bom, já era uma vergonha. Porque nós sabemos que os únicos que são bons é Deus, o único bom é Deus. Então, se Deus é o único que é bom e o samaritano de repente é bom, isso quer dizer que o samaritano conhece a Deus. De algum lugar, de alguma maneira, o samaritano pode se ligar a Deus. Talvez. Quando Jesus disse, eu preciso passar por Samaria, te lembra daquilo? Ele disse, e ele conheceu uma mulher no poço, te lembra daquilo? E ele conhece esta mulher no poço, e a mulher vem falar com ele, e Jesus começa a ministrar a ela, e depois ela começa a sentir, ela recebe a verdade, sim, e depois a vida diz que ela volta para a cidade de Samaria, e começa a contar a todo mundo acerca de Jesus. Venha ver este homem que me contou tudo acerca da minha vida, e a Bíblia diz que a cidade toda foram até o poço para ver a Jesus. Talvez esse samaritano estava naquele grupo. Então esse samaritano se ligou na plenitude de Deus e ele acreditou por primeira vez em Jesus, de que agora Jesus fez um milagre na sua vida. Jesus conheceu ele no ponto da sua necessidade. Jesus tocou quando ele estava quebrantado e quando ele estava vazio, e Jesus veio e ministrou a ele, e de repente agora ele está sendo usado
usado por Deus e na sua mente ele está dizendo isto: se Jesus fez por mim, eu preciso ir e fazer igual aos outros. Eu preciso ir e contar a alguém do que este homem tem feito por mim. Como ele veio e tocou meu coração, como ele cobriu meu coração e semeou fé no meu espírito. Ele veio e me trouxe das trevas à luz. Eu preciso contar a outros deste homem. Esta água, este homem que caminha na água, eu tenho que falar a outros desse Jesus. Talvez este homem teve experiência de Jesus assim. O único que eu sei é que Jesus disse: este é um bom samaritano. A única coisa que eu sei é que este homem está ministrando a necessidade de outras pessoas. Veja bem, a fonte do amor é Deus, a expressão de Deus é o Espírito Santo e o exemplo do amor é Jesus. De algum lugar, este homem se conseguiu ligar à fonte do amor, ligando-se com Jesus, e por isso, pelo que aconteceu agora, é que Jesus coloca neste homem, ou ele derramou neste homem o óleo e o vinho. O óleo e o vinho. A Bíblia nos diz que este homem veio, a este homem que está ferido, ele se ajoelha, sai do seu cavalo, do seu animal, se ajoelha, e a Bíblia diz que ele faz uma coisa que eu fiquei completamente impressionado. Ele pega o óleo e o vinho, e ele derrama nas suas feridas. E é muito fácil você ler e continuar e esquecer o resto, mas escuta, o óleo e o vinho tem um grande sentido. O óleo, você sabe, temos loção, óleo, mas o óleo se usa muito para você sentir conforto. Eu tenho a tendência muitas vezes das minhas mãos a ficarem secas a pele, e você coloca um pouco de óleo, um pouco de loção, e você se sente bem, a pele seca traz restauração, é refrescante, traz um tipo de cura em você, é como se fosse uma unção adicional em você, pode tocar e ajudar você a se sentir melhor. E isso é uma coisa boa. Seria parecido ao Espírito de Deus que vem ao nosso lado e nos anima, e o Paraclitos, o Espírito Santo, que nos fortalece, mas também temos o vinho. E o que vemos aqui é que vemos essas duas dimensões de Deus, porque temos aqui o conforto e temos a felicidade. Mas o vinho, quando eu era um jovem, não muitos anos atrás, quando eu era uma criança, não muitos anos atrás, eu ia brincar, e quando eu ia brincar, eu às vezes me feria, eu ia chorando: mãe, olha, mãe, eu feri a minha pele. E ela vinha: vem cá, meu filho, vem cá. E ela me chamava: sabe como é tua mãe? Vem cá, meu filho. E ela pegava, ela pegava álcool. E no momento que ela pegava álcool, eu já parava de chorar. Porque não, mãe, eu já estou bem, não se preocupe, eu estou bem, está tudo certo, mas não tem mais dor. A vida tá legal, não tenho mais dor nenhuma. Você está chorando, você quer que alguém tenha pena de você. Mas quando você vê o álcool, você: não, meu Deus, eu não sabia que estava doendo tanto. Por favor. Então, ela pega o álcool, e ela pegava e tocava na ferida, e depois ela soprava, e doía, e eu pensava, porque o ministério de Deus pode trazer conforto, mas também pode trazer uma dor. Veja bem, o amor pode ferir. O amor pode ser um conforto, mas o amor também pode trazer uma repreensão, porque o homem que estava no caminho, talvez ele não tinha por que ele estar naquele caminho. E quando você entra na casa de Deus, você pode ser confortado, mas também você pode sentir convicção de pecado, você pode ser perfurado, para que possa dividir do osso, da médula. Você pode conhecer as intenções do coração, e você entra baixo outras intenções na palavra de Deus e trata com nós com respeito a coisas que estão passando, que ninguém vê na nossa vida. É o vinho. Escuta bem, que ela expõe coisas na nossa vida, começa a lidar com as infecções que temos na vida. Lidar com as coisas que está destruindo seus relacionamentos. Lida com as coisas como você fala com as pessoas. É o vinho. Você coloca o óleo
E o óleo se sentiu tão bem. E graças a Deus por isso, mas quando você fala do amor de Deus, é uma coisa de duas dimensões. Aquilo que pode abraçar e te amar, mas também pode lidar com você e trazer você a seus joelhos. E ele derramou o vinho, porque sabe por que ele faz isso? Porque isso é o que Jesus fez por ele. Vá fazer a mesma coisa. Como pregar, você tem que saber como entender a equilibrar tudo. Você não somente pode ser só vinho. Oh, eu vou gastar você, vou ferir você, vou fazer você sofrer. E também não pode ser somente óleo. E que todo mundo esteja feliz e alegre, você tem que ter o óleo e o vinho. Isso é amor real. Isso é amor real. Esse é o amor de Deus. Deixa eu explicar, já estou acabando. Alguém disse isto, escuta bem. Nossa cultura tem aceitado duas grandes mentiras. A primeira é que se você não está de acordo com o estilo de vida de alguém, você deve temer ou odiar eles. A segunda mentira é que para amar alguém significa que você concorda com tudo que eles acreditam, dizem ou fazem. Ambos são um disparate. Você não precisa comprometer suas convicções para ter compaixão. Versículo 34. O bom samaritano. Ele não é nada mais do que uma imagem de Jesus derramando-se em nós para que possamos nos derramar em outros. É isso é tudo. Isso é tudo. O poder real na nossa escritura está no versículo 37. Então, Jesus disse a ele, vá e faça o mesmo. Vou fechar com essa história. Um pastor falecido, aí a Arumbu, estava pastoreando em Mongólia, Libéria. E foi durante a crise, o tempo de crise daquele vírus Ebola, uma crise de Ebola que tinha. Ele me ligou uma vez e ele estava num carro, sentado no carro quando ele me ligou e disse, pastor, eu recebi uma ligação hoje, pastor, e uma família de 4 pessoas, membros da nossa igreja, esposo, esposa, 2 filhos, eles acabam de falecer todos ao Ébola. As autoridades médicas estão lá e elas me levaram eles e eles me ligaram para me avisar de que tem uma jovem que morava com eles. Eu acho que ela tinha 12 ou 13 anos e ela não morreu dessa doença. Ela foi exposta a ébola e ela estava lá. E eles disseram, eu me pergunto, pastor, se você pode vir buscar ela. Uhum. Uhum. Ele disse, eu sentei no meu carro, eu fui, cheguei lá e as pessoas, quando estavam lá, ela estava do lado de fora. E eu comecei a entrar na casa e todos olharam para mim como quem diz, eu não posso acreditar que ele está entrando aqui. Eu entrei na casa e ela estava sentada no chão. E ele disse, eu cheguei perto dela, ela olhou para mim e ela disse, você vem me buscar? E ele disse, sim. Ela disse, eu pensei que ninguém estava vindo para me buscar. E ele levantou ela e ele disse, isto é porque eu estou aqui. Escuta, é por isso que eu estou aqui. E o homem estava ferido no lado do caminho. Um homem inocente se ajoelhou e se colocou a perigo, porque é isso que o amor de Deus faz. É isso que o amor de Deus faz. Deus está chamando alguns de vocês
a lugares que você nunca pensou que você iria fazer, coisas que você nunca pensou que você faria, a fazer sacrifícios que você disse que nunca poderia fazer. E você diz, e está certo que você possa tocar no sino, mas você sabe que você pode fazer tudo por Cristo, que lhe fortalece, porque lhe dá o poder, a força, a unção e o amor para cumprir os mandamentos de Deus e fazer a vontade de Deus. Vamos todos a inclinar nosso rosto e a fechar nossos olhos. Obrigado